A série Linha do Tempo do canal Pixel Rank apresenta a vocês a evolução das franquias mais icônicas dos videogames de forma cronológica em uma espécie de linha do tempo. E neste primeiro episódio, exploraremos a trajetória completa da aclamada série Resident Evil, destacando os principais títulos que moldaram sua história. De forma cronológica, lembraremos porque Resident Evil é uma das maiores franquias de todos os tempos no mundo dos games. Resident Evil 0 no ano de 2002. Descrição: ambientado em julho de 1998, este jogo serve como prelúdio para os eventos do primeiro Resident Evil. Acompanhamos Rebecca Chambers, membro da equipe Bravo dos Stars, e Billy Coen, um ex-fuzileiro naval condenado, enquanto investigam uma série de assassinatos nas montanhas Arklay. Juntos, eles descobrem os segredos sombrios da Umbrella Corporation e enfrentam ameaças biológicas em um centro de treinamento abandonado. Resident Evil no ano de 1996. Descrição: a equipe alfa dos Stars, incluindo Chris Redfield e Jill Valentine, é enviada para investigar o desaparecimento da equipe Bravo nas montanhas Arklay. Eles encontram a mansão Spencer, repleta de criaturas mortais e armadilhas, e desvendam os experimentos ilegais da Umbrella Corporation com o T-Vírus. Este título estabeleceu as bases do gênero survival horror nos videogames. Resident Evil 2, no ano de 1998. Descrição: 2 meses após o incidente da mansão, o T-Vírus se espalha por Raccoon City. O jogo segue Leon S. Kennedy, um policial novato, e Claire Redfield, em busca de seu irmão Chris. Juntos, eles enfrentam hordas de zumbis e outras mutações enquanto tentam escapar da cidade infestada. Resident Evil 3, Nemesis, no ano de 1999. Descrição: paralelamente aos eventos de Resident Evil 2, Jill Valentine tenta escapar de Raccoon City enquanto é perseguida por Nemesis, uma arma biológica criada para eliminar membros dos Stars. O jogo introduziu elementos de ação mais intensos e decisões em tempo real que afetavam o desenrolar da história. Resident Evil Code Veronica, no ano 2000. Descrição: após os eventos de Raccoon City, Claire Redfield continua a busca por seu irmão, levando-a a uma instalação da Umbrella em uma ilha remota e posteriormente na Antártica. O jogo aprofundou a história da família Ashford e revelou mais sobre os experimentos da Umbrella. Resident Evil 4, no ano de 2005. Descrição: Leon Scott Kennedy é enviado para uma vila rural na Espanha para resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, sequestrada por um culto misterioso. O jogo revolucionou a série ao introduzir uma perspectiva de câmera sobre o ombro e uma ênfase maior na ação, influenciando inúmeros títulos subsequentes. Aclamado atualmente e considerado por muitos o melhor Resident Evil de todos os tempos, vale ressaltar que, na época, essa mudança para a câmera no ombro do protagonista e transformar a franquia em um jogo de ação, fugindo um pouco da essência survival horror como os anteriores, não agradou aos fãs mais nostálgicos e conservadores. Qual a sua opinião? A primeira trilogia foi perfeita? Ou as mudanças no 4 foram acertadas e necessárias? Resident Evil 5, no ano de 2009. Descrição: Chris Redfield e sua nova parceira, Sheva Alomar, investigam um surto bioterrorista na África. O jogo foca na cooperação entre os personagens e aprofunda a conspiração por trás da Umbrella e outras organizações envolvidas no bioterrorismo. Esse Resident é considerado por muitos o pior da franquia, devido à mudança drástica no estilo migrando de fato para um jogo de ação, mudança que iniciou-se no R4 e que no 5 acentuou-se. É realmente um exagero considerar ele o pior game da franquia? Ou é justo pensar assim? Comenta aí. Resident Evil 6, no ano de 2012. Descrição: apresentando múltiplas campanhas interligadas, o jogo segue personagens como Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Jake Muller, enquanto enfrentam um novo surto viral em escala global. Cada campanha oferece uma perspectiva única, combinando elementos de survival horror e ação intensa. Esse game inicia a fase moderna da franquia, onde a Capcom começa a acertar as coisas e fazer boas escolhas. Resident Evil 7, Biohazard, no ano de 2017. Descrição: retornando às raízes do survival horror, o jogo apresenta uma nova perspectiva em primeira pessoa. Ethan Winters busca por sua esposa desaparecida, Mia, levando-o a uma plantação abandonada na Louisiana, onde enfrenta a perturbadora família Baker e descobre os horrores do fungo mutante conhecido como Mofado. Fugindo um pouco das origens de Raccoon City e sendo um game em primeira pessoa, ele facilmente poderia ser chamado de qualquer outro nome, e isso não faria diferença alguma.
Com personagens novos e uma história que retorna às origens do survival horror, esse game definitivamente não é o Resident Evil que esperávamos. Entretanto, é um bom game se tu esquecer que colocaram o nome de Resident Evil. Resident Evil Village, no ano de 2021. Descrição. Continuando a história de Ethan Winters, ele viaja para uma vila remota na Europa em busca de sua filha raptada. Lá, enfrenta criaturas sobrenaturais e descobre segredos sombrios ligados ao seu próprio passado. O jogo combina elementos de survival horror, com ação e exploração em ambientes variados. Resident Evil é uma franquia tão inesquecível e com tantos jogos que seria quase impossível trazer todos os jogos. Entretanto, algumas menções honrosas serão citadas agora. Em 2019, a Capcom resolveu iniciar uma sequência de remakes com o remake de Resident Evil 2, que foi bem aguardado, e fez relativo sucesso, agradando a alguns e desagradando a outros, com algumas mudanças na estrutura principal do clássico game de 1998. Em 2020, a Capcom trouxe o remake de Resident Evil 3 e todos aguardávamos pela volta do Nemesis. Digamos que mais mudanças na estrutura e um jogo bem menor ao original de 1999, tendo um Nemesis bem menos marcante, não gerou uma recepção muito boa no lançamento. Existem pessoas que dizem que esse remake consegue ser melhor que o remake do 2? Comenta aí. Em 2023, finalmente chegou o remake de Resident Evil 4. E a Capcom conseguiu entregar um game muito fiel ao original, bem otimizado, e com algumas pequenas mudanças que não impactaram a experiência final de quem jogou o game original de 2005. Sendo assim, o melhor remake até o momento de Resident Evil. Em 2012, a Capcom lançou um spin-off que vale muito ser lembrado, que tem por nome Resident Evil Revelations e que se passa logo após os eventos de Resident Evil 4. Em 2015, foi lançado o que seria a continuação, chamado de Resident Evil Revelations 2. Entretanto, o game não se passa depois do primeiro. De qualquer forma, são excelentes games para você que curte o início da franquia. Ao longo de décadas, a franquia Resident Evil evoluiu, adaptando-se às tendências e inovações do mercado de jogos. Algumas mudanças agradam, outras nem tanto. Mas é inegável que Resident Evil influenciou e ainda vai continuar influenciando o que uma grande franquia de sucesso necessita ter, sendo uma fonte de inspiração para todas as outras empresas do mercado do mundo dos games. Esse foi o primeiro episódio da série Linha do Tempo, espero que tenham gostado e não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, sobre qual Resident Remake você gostaria de ver primeiro, Code Verônica ou Resident Evil 1. E não deixe de comentar qual a próxima franquia que você gostaria de ver por aqui. Um abraço!